Olá pessoal, vamos chegando aí, estamos nos últimos ajustes, daqui a pouco a gente vai começar a nossa reunião, dar continuidade ao nosso estudo, a nossa pequena meditação no livro de Josué. Eles vão se acomodando aí, que daqui a pouco, 2 minutinhos, para a nossa irmã que é contra a regra aqui, regularizar toda a sonoplastia. Daqui a pouco a gente começa. Glória a Deus. Aleluia. Já estamos prontos aqui, apostos. Você também vai se acomodando aí na sua casa. Já pega a sua Bíblia. E a gente vai começar a nossa reunião. Daqui 1 minutinho a gente já vai dar o pontapé inicial aqui. Vinte horas, segunda-feira, mais uma vez, estamos aqui de forma online, eu acredito que por enquanto, em nome de Jesus, a gente já está com saudade aí do pessoal, de fazer as nossas reuniões, os nossos cultos presenciais, porque na verdade nós não fomos criados para viver isolados. Deus nos criou para vivermos em relacionamento. Mas, por conta dessa questão aí extraordinária, né? Então a gente está se reunindo ainda de forma online, né? Cada um aí no seu lar, na sua casa. E a gente dá continuidade. A igreja não para, a igreja está de plantão. A igreja está atenta, a igreja está vigilante, a igreja está em constante oração. Como diz o apóstolo Paulo, né? Vigiai e também orai. Em Tessalonicenses fala isso, né? No capítulo 5. Orai sem cessar. A igreja continua orando. E nós vamos dar início a mais uma reunião do nosso grupo de intercessão, que a gente está meditando no livro de Josué. E a gente vai continuar aqui o capítulo de número 5, que nós começamos na semana passada. E vamos dar continuidade, mas antes eu gostaria de fazer uma oração, colocar esse tempo diante do Senhor, colocar as nossas vidas diante do Senhor, colocar a sua vida, você que está nos acompanhando aí, colocar a sua vida, a sua família diante do Senhor, para que a mão poderosa do Senhor esteja alcançando a sua casa, a sua família, trazendo a paz nesse tempo de tribulações, de oscilações, de incertezas, que Deus possa estar trazendo a paz ao seu coração, trazendo a paz no seu lar, trazendo sustento, enfim, que Deus possa estar cuidando da sua vida e da sua casa. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos nesse dia, nessa noite, queremos te agradecer pela vida, pelo ar que nós respiramos, pela paz, pela proteção, pelo cuidado. Obrigado porque nós temos o privilégio de mais uma vez nos reunirmos para falar coisas concernentes ao teu reino, falar da tua palavra. Nós queremos, Deus, abrir o nosso coração nesse momento para que o teu Espírito Santo esteja ministrando aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que nós precisamos ser ensinados,
Que Teu Espírito Santo esteja nos dando discernimento e entendimento daquilo que o Senhor quer falar. Deus, guarda a vida de cada um que está nos acompanhando. Guarda cada lar, cada casa, cada família. Livra, Deus, ó Pai, de todo ataque das trevas. Livra, Deus, desse vírus diabólico, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja, Deus, cuidando das vidas, cuidando dos vulneráveis, cuidando dos idosos, aqueles que têm algum sintoma, alguma enfermidade, que o Senhor esteja guardando, Deus, e que o Teu nome seja glorificado, Pai, na vida de cada um. Nós pedimos que o Senhor esteja, se for necessário, colocando anjos aqui para nos proteger, anjos na casa dos Teus filhos para guardar cada um, Deus, e que, Deus, esse tempo que vamos passar aqui seja um tempo bom, seja um tempo de entendimento, um tempo de revelação da Tua palavra, um tempo de direcionamento. Nos colocamos na Tua inteira dependência, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Como eu havia falado, nós estamos fazendo uma meditação no livro de Josué, né? Uma pequena meditação. É lógico que o objetivo aqui não é esgotar o assunto, até porque a Bíblia, ela, como palavra de Deus, ela tem diversas interpretações, ela tem diversas direções, e o Espírito Santo que vai nos dando a revelação e a interpretação daquilo que nós precisamos para as nossas vidas. Então, essa meditação que a gente está fazendo tem como base o capítulo 1, os versos são os de número 7 e 8, eu vou ler de novo, para ficar bem gravado na sua memória. Diz assim a palavra do Senhor, Josué 1, verso 7, primeiro diz assim: então somente esforça-te e ser muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Veja só, essa meditação que a gente está fazendo, ela tem um foco na intercessão, na cura, na libertação, na batalha espiritual, né? Por conta de nós estarmos meditando na nossa reunião de intercessão. Então, as revelações que Deus trouxe através do livro de Josué, elas estão ligadas a esse cunho de cura, de libertação. Então a gente vê assim no capítulo 1, na verdade o livro de Josué é um livro que traz princípios que nos ensinam a derrubar algumas fortalezas nos nossos corações, algumas fortalezas que foram construídas no decorrer da nossa vida, no nosso histórico familiar, na cultura, né? Alguns relacionamentos que a gente desenvolveu no decorrer da nossa vida e que alguns frustrantes, alguns decepcionantes, algumas traições, alguns enganos, algumas manipulações, e isso foi afetando o nosso coração, foi construindo algumas fortalezas no nosso coração. E o livro de Josué nos ensina alguns princípios de como derrubar essas fortalezas. Aqui o livro de Josué ele narra a introdução do povo de Israel na terra prometida, né? Josué ele substitui Moisés, uma responsabilidade tremenda, né? Muito grande, e ele é quem introduz o povo na terra prometida. E existiu alguns princípios para que esse povo entrasse na terra prometida. Hoje a terra prometida, com base no nosso estudo, é o nosso coração. Como que a gente vai conquistar o nosso coração? Como que nós vamos expulsar? Lá na terra prometida, lá em Canaã, tinha alguns inimigos, tinha alguns gigantes, tinha algumas fortalezas na terra, e eles tinham que enfrentar esses inimigos, tinham que derrubar essas fortalezas para tomar posse da terra, né? Quais são as fortalezas que hoje elas permeiam o nosso coração? Quais são os gigantes que se levantaram dentro do nosso coração e que às vezes nos traz medo,
insegurança, incerteza, falta de direção, falta de relacionamento com Deus, enfim, uma série de consequências. E aqui nós temos alguns princípios que nos ajudam, colaboram, né, desde que nós peguemos esses princípios e apliquemos esses princípios nas nossas vidas. Porque não adianta nada nós entendermos, conhecermos os princípios e não aplicarmos nas nossas vidas. Porque a Bíblia é um livro de prática. Tiago chega a falar que se eu sou um ouvinte e não praticante, é como se eu olhasse no espelho o meu rosto e quando eu me afastasse, logo eu ia me esquecer de como era. Assim é aquele que conhece os princípios e não aplica na sua vida, não coloca em prática na sua vida. Então, esses princípios que a gente está meditando, conhecendo, é para que nós venhamos aplicá-los nas nossas vidas. O princípio ele só tem efeito se aplicado nas nossas vidas. Então, nós começamos a falar do capítulo 1, que fala do princípio de meditar na lei de dia e de noite. Foi essa direção que Deus deu para Josué: medita na minha lei de dia e de noite. Ser forte e corajoso não é força física, não é coragem para enfrentar os inimigos lá fora, não é força para derrubar barreiras lá fora, mas é ser forte e corajoso para meditar na minha palavra, porque nós vamos precisar ser fortes para meditar na palavra de Deus. Tantas coisas que vêm desviar a nossa atenção, tantas situações que tiram o nosso foco, tantos problemas que nos desanimam e às vezes a gente para um dia, 2 dias, uma semana, paramos de meditar na palavra do Senhor, às vezes nos esquecemos e parece que está tudo bem, que não aconteceu nada e a gente toca a vida, mas na verdade nós estamos perdendo. Ninguém consegue ficar sem comer um alimento sólido uma semana, 2 semanas, a não ser que esteja fazendo um jejum específico. Mas ninguém consegue ficar sem um almoço, uma janta, sem comer um alimento sólido durante, sei lá, 1 semana, 2 semanas, 20 dias, 30 dias. Assim é a palavra do Senhor. Se você deixa de comer o alimento sólido, a sua carne vai gritar. O seu corpo vai sentir as consequências. Se você deixa de meditar no alimento espiritual, o seu espírito vai gritar. Você até vai pensar que está tudo bem, mas espiritualmente você está enfraquecendo. Então, a Bíblia é um livro de princípios. Primeiro princípio, ser forte e corajoso para meditar na minha lei. Segundo princípio, é você espiar, é você vasculhar o seu coração para saber o que existe no seu coração que precisa ser, quais fortalezas existem que precisam ser derrubadas. É o princípio que nós chamamos de princípio de mapeamento. É você identificar. E não adianta também você identificar o problema e deixar o problema ali. Identificar a fortaleza e ela ficar ali. Terceiro, era a travessia do Jordão. Eles atravessaram o Jordão, que nós chamamos do batismo no Rio Jordão. Aliás, irmãos, para salvação, o batismo no Rio Jordão é uma vez só. Tipologicamente lá, tá? Com entendimento para hoje, era uma vez só. Mas para cura, Naamã teve que mergulhar 7 vezes. Em algumas situações, você não vai... O batismo de arrependimento, ele não trará efeito com apenas um mergulho. Você vai ter que mergulhar de novo, você vai ter que se arrepender, porque existe um arrependimento inicial que você adquire a salvação pela graça. Mas com o decorrer do tempo, a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus, da glória de Deus. Às vezes, com o decorrer do tempo, você vai se enfraquecendo, você volta a pecar. Então, esse arrependimento, ele precisa ser uma constante. Nós precisamos ter uma vida de arrependimento. Não para dar base para o nosso pecado, mas para que nós venhamos ser fortalecidos espiritualmente. Quarto, que é o princípio dos 2 altares. Josué, ele levanta um altar debaixo do rio e outro altar lá na saída do rio. O princípio dos 2 altares fala do princípio de você levantar um altar no escondido, lá no seu quarto, ter o seu secreto com Deus, levantar um altar de oração e adoração a Deus, para que você seja fortalecido. Só então, após você levantar esse altar no escondido,
ter esse tempo com Deus no secreto, é que você vai ter autoridade, você vai ser liberado, ter liberdade para levantar um altar em público. Não adianta querer levantar um altar em público, querer exercer uma vocação ministerial em público sem antes ter um altar no secreto, sem antes mergulhar na presença de Deus, desenvolver um relacionamento com Deus, ouvir Ele falar. Como que eu vou falar em nome de Deus se eu não estou ouvindo Ele falar? Lá no secreto é onde eu vou ouvir de uma forma muito límpida a voz de Deus falando ao meu espírito através do Espírito Santo. É o princípio dos 2 altares. E chegamos no capítulo 5, que fala da circuncisão, que é essa santificação cirúrgica. Né? Nós explicamos a semana passada o que significava a circuncisão. Né? Era uma cirurgia que era feita no homem, no órgão sexual masculino, né? Tirava o prepúcio do órgão sexual masculino, era um excesso de carne que tinha, que só servia para acumular sujeira e mau cheiro, trazendo pro espiritual. Hoje a circuncisão, como diz Romanos, é no nosso coração. É circuncidar o nosso coração. Circuncisão significa despojar-se da carne. É você tirar o excesso de carne. Quando eu falo de carne, eu não estou falando dessa carne literal. Eu estou falando dos desejos da carne, que nós lemos lá em Gálatas no capítulo 5. As obras da carne, né? Que é prostituição, lascívia, inveja, ciúme, dissensões, facções, uma série de comportamentos ligados às obras da carne, ligados ao pecado, que nós precisamos literalmente arrancar, fazer uma cirurgia, uma amputação, arrancar isso do nosso coração. Essa é a circuncisão no coração hoje. Lá no Antigo Testamento, que era sombra, era feita de forma literal. Hoje, ela é feita de forma espiritual. Eu tenho um posicionamento, eu arranco isso do meu coração. A cirurgia, essa circuncisão, lá no Antigo Testamento, ela era feita com facas de pederneiras, era faca de pedra. Já existia o metal, como eu já havia dito, mas Deus deu uma direção para fazer uma faca de pedra. Por quê? Porque já tinha uma tipificação, já estava apontando para o futuro. Hoje, quem faz essa circuncisão no meu coração com a minha espontaneidade é Jesus, que é a pedra angular. Ele me fortalece, Ele me ajuda a arrancar os despojos da carne do meu coração para que eu tenha uma vida santificada diante do Senhor. Nós falamos também que isso tem a ver com problemas na área da sexualidade, né? Por isso que era feito na intimidade. Muitas pessoas que passaram por problemas na área da sexualidade, abusos, violência, uma série de situações, e que por conta disso desenvolveram algumas consequências, né? E uma das consequências que esses problemas na área sexual desenvolvem é o silêncio, é a mordaça. Principalmente no caso do abuso, o diabo ele coloca literalmente uma mordaça na boca daquela criança ali que foi abusada, ou daquele adolescente, e no sentido de ameaçá-la. Olha, se você contar isso aqui para alguém, eu mato seu pai, eu mato sua mãe, ou o seu pai e a sua mãe vão te matar. Então aquela criança, ela não sabe da gravidade daquilo que está acontecendo, e ela se cala, se fecha, guarda aquilo ali. É colocado literalmente uma mordaça na boca dela, e esse silêncio ele perdura. Tem pessoas adultas que estão com essa mordaça ainda, não abriram o coração para ninguém a respeito disso, né? E Deus está querendo o quê? Está querendo fazer a circuncisão, tirar isso, colocar tudo isso que está guardado no coração, trazer a luz, porque onde há luz, as trevas são dissipadas. É trazer a luz, é compartilhar com alguém maduro, experiente, alguém que é servo de Deus, para ajudar, para colaborar, para que a cura venha de uma forma mais intensa, né? E quando nós experimentamos essa santificação cirúrgica, né, você olha para o seu passado, e esse passado ele já está exposto. Satanás não tem mais qualquer argumento válido contra esse passado. O que aconteceu? Mas que foi colocado à luz, e agora ele não tem mais um argumento para te ameaçar, para te constranger, para trazer medo, para
usar o silêncio contra a sua própria vida. Por quê? Porque isso já foi colocado à luz. A luz de Jesus veio já sobre a sua vida. E aí, Satanás não tem mais essa força para te subjugar nesse pecado. Porque esse pecado, além de perdoado já por Deus, foi colocado à luz diante de uma pessoa experiente, como eu disse. E isso é incrível. Deixa eu falar algo aqui. É incrível como que pessoas, depois desse processo de exposição, como eu disse, não é expor para todo mundo, é expor para uma pessoa madura, inteligente, um servo de Deus, uma serva de Deus que vai te ajudar ali na cura, né? No liberar do perdão, se precisar, no pedido de perdão, que vai te ajudar. É impressionante como que pessoas que passaram por esse processo de cura, como que elas alavancaram a vida espiritual, como que elas cresceram na vida espiritual, como que isso trouxe uma abertura no mundo espiritual para que as verdades de Deus passassem a ser algo muito claro na vida dessas pessoas. Por que elas não entendiam antes? Porque elas estavam amordaçadas. Porque existem alguns demônios que se alimentam do nosso silêncio. Quanto mais a gente cala, mais ele se alimenta, mais a gente fica amargurado, ressentido, com ódio, com ira, uma série de sentimentos que vão atrapalhar, vão impedir que a graça de Deus ela repouse sobre a nossa vida no sentido de interpretação da palavra, de revelação da palavra. A graça de Deus ela está para todos, irmãos. Né? A graça da salvação, a graça do amor de Deus, ela está para todos. Mas quando eu falo da graça, é no sentido do entendimento da palavra. Como que o pós-processo dessa cura no coração, dessa circuncisão no coração, como que as pessoas cresceram, como que elas alavancaram a sua vida espiritual e começaram a experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É uma coisa impressionante. E quando nós resolvemos o nosso passado, aí nós estamos praticamente liberados com autoridade para celebrar a Páscoa. Porque logo após a circuncisão feita lá em Gilgal, e Gilgal é interessante que tem o significado, Gilgal era uma cidade, a cidade que eles chegaram, tem significado de círculo, né? Que é exatamente a aliança que Deus faz ali com o povo através da circuncisão. E após essa circuncisão, a Páscoa. Após isso, você despojar o seu coração de toda a carne, você tem total liberdade para celebrar a Páscoa, ou seja, a libertação. Você foi liberto dessas amarras que te prendiam, que prendiam o seu coração, e agora você tem liberdade para celebrar essa libertação espiritual, né? E aí, celebrando essa libertação, celebrando a Páscoa, o sangue que lá atrás foi aspergido nos umbrais, como que agora esse sangue protege a sua vida no mundo espiritual de todos os ataques de Satanás. Protege a sua vida do anjo da morte. Lá foi literal. Celebração da Páscoa, asperge nos umbrais das portas, o anjo da morte passou e onde tinha o sangue, ele não entrava. Agora, com essa circuncisão, Josué celebra a Páscoa com o povo, ou seja, a libertação. Em outras palavras, novamente o sangue está aspergido agora e o diabo não tem condições de te tocar, porque o diabo só toca onde tem legalidade. Se você abre o coração, se você se liberta dessas prisões, o diabo não tem legalidade mais para te tocar. A Bíblia fala assim, em 1 João, que aquele que está em Cristo, o maligno não toca. Glória a Deus, aleluia. Coisa tremenda, Zé Jovina. Aquele que está em Jesus, o maligno não toca. Deus deixou um trilho, você está percebendo que Deus deixou um caminho para nós trilharmos? O grande problema aí é que a gente anda oscilante nesse caminho. Porque esse caminho ele é estreito, ele vai exigir algumas renúncias da nossa parte.
vai exigir alguns esforços da nossa parte, vai exigir alguns sacrifícios da nossa parte. Não aquele sacrifício de sangue lá atrás, mas um sacrifício de renúncia, um sacrifício de dedicação, um sacrifício de meditar na lei dele de dia e de noite, um sacrifício de expor as minhas mazelas para que elas sejam curadas, um sacrifício de abrir o meu coração para que Deus possa, com liberdade, me mostrar o que eu estou fazendo de errado, eu descer do meu pedestal, da minha reputação, do meu orgulho e consertar, para que eu tenha uma vida abundante diante de Deus. Esse é o caminho. Não tem erro. O grande detalhe é que algumas vezes o nosso orgulho está gritando, a nossa reputação grita. Pastor, onde já se viu eu falar sobre esse assunto com alguém? O que vão pensar de mim? Irmão, você está idolatrando a sua reputação em prol de uma cura 100% eficaz, que é a cura espiritual de Deus. Às vezes você está deixando de ser curado, de viver abundância, de uma vida abundante, viver a plenitude daquilo que Deus tem para você por conta da sua reputação. Porque você não quer se envergonhar. Pois é. Mas o nosso exemplo maior, que é Jesus, ele foi despido, foi cuspido, sofreu, tomou 40 chibatadas, coroa de espinho, prego nas mãos e nos pés. A Bíblia fala em Hebreus, no capítulo 5, verso 8 a 10, que ele aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Às vezes nós estamos querendo correr do sofrimento, e Jesus está nos trazendo para o sofrimento, mas com o entendimento de que algumas coisas que nós vamos sofrer vai trazer cura para nós. E nós estamos querendo correr do sofrimento. Às vezes nós vamos até na igreja, falar, eu vou na igreja para parar de sofrer. Eu vou aceitar Jesus agora para parar de sofrer. E a Bíblia fala que meu exemplo maior aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Veja só que paradoxo. O próximo passo, que quando eles entram na terra, cessa o maná. Olha que interessante. O que era o maná? O maná era a comida que Deus dava para eles no deserto. Trazendo para o nosso entendimento aqui, o maná era a comida do bebê. Deus deu para o filhinho no deserto. Mas não dá para nós ficarmos vivendo de mamadeira o dia inteiro, o resto da nossa vida. Nós precisamos crescer, nós precisamos atingir a maturidade, nós não somos meninos. Lá Deus deu maná, por quê? Qual que era o contexto lá? Murmuração, reclamaram. Lá no Egito a gente tinha cebola, a gente tinha alho, a gente comia, aqui a gente não tem nada. E Deus vai dar o maná. Por quê? Porque as crianças começaram a reclamar. E Deus deu o maná exatamente até o momento que eles pisaram na terra. Quando eles pisaram na terra, cessa o maná, agora vocês vão comer da terra. Vocês vão plantar, colher para comer. Agora vocês vão ter trabalho. Agora é maturidade. É uma vida de maturidade. É incrível como que pessoas com 10, 20, 30, 40 anos ainda estão se alimentando de leitinho espiritual, de mamadeira espiritual. E eu vou ler um texto aqui para vocês entender aquilo que eu estou dizendo aqui na carta aos Hebreus, que eu acredito que foi Paulo que escreveu. Isso é uma opinião minha. Hebreus, no capítulo de número 5, olha só o que diz a partir do verso. O texto que eu li para você agora há pouco está no verso 8. Então eu vou ler a partir do verso 7. O qual nos dias da sua carne, Hebreus 5, a partir do verso 7. O qual nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Jesus aprendeu a obediência pelo sofrimento. E tendo ele aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, tendo sido por Deus chamado sumo sacerdote, segundo a ordem
de Melquisedeque. Olha a partir do verso 11, irmãos. Que interessante, meu amigo, você que está me ouvindo aí. A esse respeito, temos muito que dizer, mas de difícil interpretação, porque vos tornastes tardios em ouvir. Do que o autor está falando aqui? Eu estou querendo revelar coisas para vocês sobrenaturais, trazer alimento sólido, mas eu não posso fazer porque vocês são tardios em ouvir. Vocês não querem ouvir, não querem alimento sólido, vocês querem ficar no leitinho. Não, pastor, a minha hora aqui abençoa a minha vida, está tudo certo. Eu vim aqui buscar a minha cura e depois que eu for curado eu vou virar as costas para Deus e está tudo certo. E nós vamos, e vida que segue. Não, Paulo está falando aqui, eu não posso trazer revelações profundas para vocês porque vocês são tardios em ouvir. Olha só. 12. Com efeito, devendo já ser mestres por causa do tempo decorrido, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido. Pelo tempo que você já conhece a Jesus, pelo tempo que você está em uma igreja, em uma comunidade, você já deveria ser mestre. Veja só, quando você entra em uma faculdade, o tempo médio aí de uma faculdade, 4, 5 anos, você faz aí um mestrado, faz mais um ano, 6 anos, em alguns casos 5, vamos colocar 6 anos. 6 anos de igreja já devia ser mestre, mas ainda está se alimentando de leitinho, está tendo que aprender os princípios elementares. Quais são os princípios elementares? Depois Paulo vai citar, vai relacionar eles lá no capítulo de número 6, depois você dá uma lida lá. Quais são os princípios elementares? É o leitinho. Aceitou Jesus, imposição de mãos, batismo, obras mortas, essas coisas. Já deveria estar se aprofundando na palavra de Deus para saber o que Deus colocou nas suas mãos, qual é o propósito de Deus para a sua vida, qual que é a tua vocação ministerial. E a gente está ali ainda no leitinho espiritual. Olha o verso 13. Todo aquele que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é criança. Irmão, está escrito aqui na Bíblia. Eu não estou aumentando, nem diminuindo e nem retirando nada. Está aqui. E não precisa nem de interpretação. 14. Mas o alimento sólido é para os adultos. Oh, glória! Para aqueles que, pela prática, então a maturidade tem um caminho. Você aprende os princípios e põe em prática. E a prática vai te trazer maturidade. Olha só, o alimento sólido é para os adultos. Para aqueles que, pela prática, têm as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Você aprende a palavra, coloca ela em prática. Isso desenvolve a sua percepção, o seu discernimento. E agora você sabe discernir o que é certo e o que é errado. E você, como um servo de Deus, vai escolher o que é certo. Irmão, nessa hora é difícil arrancar um glória a Deus, viu? Maturidade. Depois que Josué circuncida, celebra a Páscoa, cessa o maná, eles têm que plantar para colher agora. Ou seja, é uma vida de maturidade. Isso é o sinal de que eles deram um passo em direção à maturidade. Né? Começaram a colher da terra, da vida, semear e colher as novidades da terra, das mãos de Deus. Olha, capítulo 5 de Josué, o verso de número 11. Josué, capítulo 5, verso 11. Olha só. Comeram do produto da terra no dia seguinte à Páscoa. Pães asmos e espigas tostadas comeram nesse mesmo dia. No dia depois de terem comido do produto da terra, cessou o maná. Os filhos de Israel não tiveram mais, mas nesse ano comeram das novidades da terra de Canaã. O maná é enquanto era bebezinha, enquanto estava engateando, a hora que entrou na terra prometida, agora um passo a mais em direção à maturidade, eles cresceram espiritualmente. Agora não, cessa o maná. Agora nós vamos comer do produto da terra. Você vai plantar para colher. Isso é maturidade. Você vai começar a viver daquilo que você semeou e plantou. Agora a pergunta é muito clara. O que você tem semeado?
Já não é mais aquela vida de depender de alguém para cuidar de você, espiritualmente falando. Mas você sabe tirar a água da própria cisterna, já sabe buscar o próprio alimento. E como eu havia falado, aqui é o alimento natural, mas nós estamos falando hoje, como era sombra, do alimento espiritual. Vai chegar um momento, irmãos, que nós vamos ter que ser fortes e corajosos para mergulhar no livro dessa lei, para meditar no livro dessa lei, para meditar na palavra do Senhor e começar a extrair dessa palavra tesouros que você nunca imaginou que conheceria. Começar a extrair daqui conhecimento que você nunca teve acesso. Isso você não vai conseguir dando uma passada assim, correndo na hora do almoço. Aí eu vou ler um capítulo hoje porque eu fiz um cronograma e eu tenho que ler a Bíblia inteira num ano. Então eu leio um capítulo. Ufa, já fiz a minha parte. Como diz o pastor lá da missão de Goiânia, da missão sudeste do Mevan, que eu esqueci o nome do pastor, a Bíblia é muito mais profunda do que extensa. Na extensão você pode até vencer a Bíblia, mas na profundidade você vai levar a sua vida inteira para vencer e não vai conseguir. Por quê? Porque ela é profunda. Na extensão, 66 livros, 30 e tantos mil capítulos, versículos, desculpa, você pode vencer ela em um ano. Mas na profundidade você vai levar a sua vida toda e não vai conseguir. É se aprofundar, é mergulhar. Deus, eu não vou sair daqui. Por que está escrito isso aqui, Deus? Espírito Santo, eu quero saber como que eu posso usar isso daqui na minha vida. Como que eu posso usar esse princípio? É assim a palavra de Deus. Percebemos que não só depois da circuncisão você passa a ter maturidade, mas Deus coloca, vamos colocar aqui, entre aspas, estrelas na sua armadura. Josué era um homem de guerra. E eu penso que nos dias de hoje, se ele tivesse vencido uma batalha dessa daqui que ele venceu lá em Jericó, em outras guerras que ele enfrentou lá, irmãos, cada vitória dessa daqui era uma estrelinha na sua armadura. Perdão. Era uma estrelinha na sua armadura, A comunhão restabelecida. E agora, não é você mais que vai batalhar, mas Deus batalha por você. É impressionante os efeitos colaterais e até físicos, que acontecem após a circuncisão em Gilgal. É impressionante como que a pessoa ela tem um crescimento espiritual assim assombroso, Deus. Agora veja só, eu quero abrir aqui um parênteses aqui para falar algo interessante. Por que Deus... Nós estamos estudando aqui princípios para derrubar fortalezas espirituais no nosso coração, para trazer cura, libertação. Mas por que Deus quer isso na nossa vida? Por que Deus quer nos curar? Por que Deus quer nos libertar? Por que Deus quer que fortalezas nos nossos corações que foram construídas aí na nossa caminhada, no nosso padrão familiar? Cada um veio de um tipo de família, ninguém escolhe a família que vai cair. De repente você nasceu e você está ali na família. E às vezes tem famílias integradas, desintegradas, famílias estruturadas, outras não, famílias que conhecem a Deus, outras não. Por que Deus quer nos curar disso tudo? Não tem outro objetivo a não ser o de levar cura para outras pessoas. Deus te cura para você compartilhar a cura que você recebeu dele. De graça recebei, de graça dai. Nós somos curados para que outras pessoas sejam curadas através das nossas vidas. É só você raciocinar, fazer uma introspecção e olhar dos problemas que você sofria antes de conhecer Jesus e como que Jesus
trouxe cura para o seu coração, como que você vive bem hoje na paz, e você imaginar como que uma pessoa que está passando por mesmo problema que você teve, como que ela deve estar. É você pensar, nossa, olha, eu sei o que é isso daí, eu passei por isso. E essa pessoa está passando por esse problema. Eu vou ajudá-la porque eu sei o sofrimento que ela está passando. Deus nos cura para que nós possamos ser cura para outras pessoas. E para isso, irmãos, veja só, amigos, meus caros ouvintes, nós precisamos descobrir a nossa vocação ministerial. Veja só, muitas pessoas, elas estão dentro das igrejas, né? Mas elas estão perdidas dentro das igrejas. Elas não sabem por que estão ali. Elas não sabem para que elas foram chamadas. Elas não sabem a sua vocação ministerial. Elas estão ali. E às vezes até receberam a cura. Mas não entenderam ainda que o papel delas é levar essa cura para outras pessoas. Isso é muito importante, a gente ter esse discernimento, esse entendimento, porque nós vamos nos conectar com a nossa identidade ministerial, com a nossa identidade espiritual, que Satanás nos roubou através do pecado. E dura coisa é a gente viver sem saber a nossa identidade, sem saber quem nós somos, sem saber para que fomos criados, sem saber qual o propósito de estarmos aqui nessa terra. As pessoas vivem às apalpadelas, sem direção, sem senso, sem norte. E elas se frustram, porque elas começam a fazer algumas coisas que não estão ligadas à sua identidade e começam a se frustrar porque não dá certo. Algumas pessoas não sabem, não conseguem se encaixar dentro desse organismo chamado corpo de Cristo, né? Veja só, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos e a pesquisa ela tinha como base apenas 3 questionamentos, 3 perguntas. Então, e o resultado dessa pesquisa foi surpreendente. A primeira pergunta é o seguinte: você sabe o seu propósito, a sua vocação ministerial, o seu papel dentro do corpo de Cristo? O corpo, ele tem vários membros. Cada membro com a sua função. Esse é o corpo de Cristo. Cada um tem a sua função. E a primeira pergunta: você sabe qual é a sua função, a sua vocação ministerial? O propósito pelo qual Jesus te salvou? Muito obrigado, doutora Ana. Glória a Deus. Você sabe qual é a sua vocação ministerial? Qual é o seu papel? E a segunda pergunta, ela dependia da resposta da primeira. Se você sabe qual é o seu papel, qual é a sua função, qual é a sua vocação ministerial, o que você está fazendo para desenvolver essa vocação? Para desenvolver esse propósito? Para se conectar com esse propósito e colocar em prática esse propósito. E a terceira pergunta é: quem não sabe a sua vocação, a sua função, o seu propósito dentro do reino de Deus? Quem não sabe? E eu estava olhando e eu fiquei pasmo com a resposta. A primeira pergunta: você sabe o seu propósito, a sua vocação ministerial, o seu papel dentro do corpo de Cristo? Lembrando que nós estamos falando sobre o livro de Josué, uma meditação no livro de Josué, que nos traz princípios ligados à cura, à libertação, à batalha espiritual, princípios. E eu entrei em um assunto aqui que é o seguinte: esses princípios, eles colocados em prática na nossa vida, esses princípios eles vão trazer cura, libertação, né, na nossa vida. Então eu abri uma janela aqui para saber, ou melhor, para questionar.
Para que Deus quer nos curar e nos libertar? E dentro dessa janela, para que Deus quer nos curar e nos libertar? Eu estou falando de uma pesquisa feita nos Estados Unidos, com base em 3 questionamentos, 3 perguntas, e a primeira pergunta é: você sabe o seu propósito, a sua vocação ministerial, o seu papel dentro do corpo de Cristo? Das pessoas que foram entrevistadas, que eu não me lembro agora o total de pessoas, mas das pessoas que foram entrevistadas, 10% sabia o seu propósito, a sua vocação ministerial. Aonde ela se encaixava. Não, Deus me chamou para isso. Eu sei. 10% dos entrevistados. Eu não lembro o número, mas vamos colocar aqui por baixo, tá? Vamos colocar aqui 1.000 pessoas. Então, 10% sabia do seu propósito. Então, 100 pessoas sabiam. Uma igreja de 1.000 pessoas, 100 pessoas sabem do seu propósito, 900 não sabem o que está fazendo ali dentro. É um dado preocupante. Elas estão ali, mas elas não sabem. Não sei qual que é a minha vocação, não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu estou aqui na igreja, beleza, tranquilo, mas eu não sei qual que é o meu papel aqui. Eu não sei qual que é a minha função no corpo de Cristo. Tudo bem, 10%. Agora, você sabe quantas pessoas estavam fazendo algo, sabedores do seu propósito, da sua vocação ministerial, da sua função no corpo de Cristo? Sabe quantas pessoas estavam fazendo algo para desenvolver, para se conectar a sua vocação, para desempenhar o seu papel no corpo de Cristo? 3%. Nós temos aí, de 1.000 pessoas, 100 sabe aonde se encaixa no corpo de Cristo, sabe o seu dom ministerial. 30 pessoas, 3% de 1.000, são 30 pessoas. 30 pessoas sabem, estão fazendo alguma coisa para se conectar à sua função, ao seu dom ministerial, à sua vocação ministerial. Não são 30 pessoas que vão sustentar 970 dentro de um grupo fictício aqui, hipotético, que a gente está falando de uma comunidade de, digamos, de 1.000 pessoas. Amém? Eu não lembro o total dos entrevistados, mas eu sei que é muito mais do que 1.000. Tá? Eu não quero falar o número aqui, porque eu posso confundir com uma outra pesquisa que eu acompanhei recentemente lá nos Estados Unidos, que eles fizeram com 40.000 pessoas, mas foi uma outra pesquisa. Então, para eu não confundir, eu estou falando um número fictício aqui, de 1.000 pessoas entrevistadas, 10% entrevistadas, perguntadas se elas sabem o seu dom ministerial, a sua vocação. Dessas 1.000 pessoas, 100 sabiam. E 30 estão fazendo alguma coisa para se conectar à sua vocação ministerial, ao seu dom ministerial. Aquilo que elas foram chamadas para fazer. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque isso aqui tem tudo a ver com identidade. Identidade é você desenvolver aquilo que você foi chamado para fazer, que está ligado à sua identidade. O bombeiro, a identidade dele, bombeiro, estou falando da profissão, tá? Bombeiro. Você não vai ver um bombeiro fazendo uma planta para a construção de uma casa. O bombeiro, ele sabe a identidade dele, ele sabe o que ele vai fazer. Você não vai ver um médico fazendo despachos e sentenças como um juiz. Ele sabe a identidade dele. Ele sabe o que ele tem que fazer. Agora, tem muitas pessoas que não estão conectadas na sua identidade ministerial, na sua vocação ministerial, e não estão fazendo nada para se conectar, estão perdidas na sua identidade e não sabem o que vão fazer. Tem alguém aí na sua casa, perto de você aí? Pergunta aí para essa pessoa que está aí do seu lado, aí, perto, aí na sua casa, perto de você aí, pergunta: você sabe qual que é a sua vocação ministerial? Você sabe qual que é a sua função no corpo de Cristo? Porque é muito sério, nós precisamos saber o nosso papel. Pastor, como que eu faço para saber? Essa é a pergunta que deve estar passando no coração de um bocado de gente.
Como que eu faço para saber? Vou te dar um passo bem simples para você entender. O que eu preciso fazer? O primeiro passo que eu preciso dar para saber a minha vocação ministerial. Sirva. Não importe em que área. Sirva. Seja um servo. Tá precisando de alguém na portaria? Eu tô aqui. Tá precisando de alguém para fazer limpeza? Eu tô aqui. Tá precisando de alguém no Ministério do Louvor? Eu tô aqui. Tá precisando de alguém no Ministério Infantil? Eu tô aqui. Tá precisando de alguém com os adolescentes, com os jovens, não sei não. Eu tô aqui. Tá precisando de alguém lá na célula? Eu tô aqui. Sirva. Sirva. Por quê? Olha que interessante. Porque é servindo que você vai fazer um tour, vou usar essa palavra, um itinerário nos mais diversos departamentos do corpo de Cristo, e aí você vai descobrir onde você não se encaixa. Irmãos, quando eu comecei a entender sobre a vida ministerial, assim, eu fiz esse tour. Primeiro eu fui para os jovens, depois eu fui para o Ministério de Louvor, depois fui para os adolescentes, até que um belo dia, servindo, serve aqui, serve ali, até que um belo dia eu participei de uma reunião de oração, onde tinha 4 mulheres orando à noite na igreja. E eu passei lá e falei assim, eu vou orar com essas irmãs aqui. E eu comecei a orar. Irmão, foi ali. Deus falou assim, é aqui, o seu lugar é aqui. Ali que eu percebi. Foi interessante eu fazer ter essa participação no Ministério de Louvor, no Ministério dos Jovens, para saber que ali não era o meu papel, não era a minha função. E não foi perca de tempo, eu adquiri experiência, eu aprendi muita coisa nesses lugares. Até que eu cheguei em um local que ardeu o meu coração. E Deus falou, é aqui, Ministério de Intercessão, oração. E foi ali que eu me encaixei. E aí, irmão, quando você se encaixa na sua identidade, que você começa a fazer a função que está ligada à sua identidade, e aí o avião, ele embica para cima. E não é no sentido de status, de reconhecimento, é porque você começa a usufruir gradativamente daquilo que Deus tem para a sua vida. Não é no sentido de crescer para aparecer, para ser aplaudido, para ser reconhecido. É no sentido de você crescer espiritualmente diante de Deus, naquilo que Deus separou para a sua vida. É nesse sentido que eu estou falando. Então, muitas pessoas não estão conseguindo ter noção da sua vocação ministerial e às vezes estão meio que perdidas dentro da igreja, não estão se localizando, não estão descobrindo qual é a sua função como membro daquele corpo. E veja só, um outro passo. Vamos fechar essa janela aí, para a gente ir já finalizando. Deixar claro algo aqui que Josué fez quando ele circuncidou todos aqueles que vieram do deserto, que nasceram no deserto, porque os que estavam no Egito, que foram circuncidados, eles morreram todos no deserto. Mas deixar claro que aquela geração anterior que havia morrido, né? Essa nova geração que foi circuncidada agora, ela ia ter que vencer obstáculos e guerras que a geração anterior não venceu. O que implica isso? Que se eu não vencer as minhas batalhas agora, se eu não destruir as fortalezas que tem no meu coração agora, se eu não conseguir romper esses obstáculos, essas barreiras agora, o Tarso, meu filho, ele vai ter que vencer essas guerras que eu não venci. Porque é sistema geracional. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É de geração em geração. Se eu não vencer agora, o Tarso vai ter que batalhar essas guerras e vai ter que vencer. Agora eu preciso vencer para deixar o caminho aberto para ele alcançar lugares mais distantes que eu não consegui alcançar. Eu preciso pensar na próxima geração. Eu preciso entender que ele pode alcançar, eu alcanço vidas até um determinado espaço geográfico. Ele pode alcançar o dobro disso. Ele pode alcançar vidas que eu imaginei ter alcançado, ajudar pessoas. E muitas
das batalhas que esse povo não venceu, esse povo que morreu no deserto, eles não venceram por causa da rebeldia, por causa da falta de obediência. É uma coisa tão impressionante. Eu vou ler só um texto aqui para vocês, em Números, no capítulo de número 16, só para a gente finalizar. 16, Números 16, a partir do verso de número 21. A palavra do Senhor diz assim, ó: apartai-vos do meio desta congregação e eu os consumirei como num momento. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de todos os viventes, pecará um só homem, e indignar-te-ás tu tanto contra toda esta congregação? Disse o Senhor a Moisés: dize a toda esta congregação: levantai-vos do redor da tenda de Coré, Datã e Abirão. Então Moisés se levantou e foi a Datã e a Abirão, e após eles foram os anciãos de Israel. E disse à congregação: desviai-vos, peço-vos das tendas desses homens ímpios, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, do redor da tenda de Coré, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: nisso conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos esses feitos que não procedem do meu coração. Se esses homens morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como são visitados todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer alguma coisa estranha, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens desprezaram ao Senhor. Acabando ele de falar todas essas palavras, o solo se fendeu sobre os pés deles, e a terra abriu a sua boca, e os tragou com as suas casas, bem como todos os homens de Coré e todos os seus bens. Eles e tudo que lhes pertencia desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu e desapareceram do meio da congregação. Sabe o que aconteceu aqui? O povo começou a se revoltar contra Moisés, começaram a ter um comportamento de rebeldia e desobediência. Moisés, por que Deus só fala através de você? Por que Ele não fala também através de nós? E Moisés falou assim, ó, se Deus está falando através de mim, se Deus não está falando através de mim, vocês vão morrer como se fosse uma morte comum. Mas se Deus está falando através de mim, por causa da rebeldia de vocês, vocês não vão ter uma morte natural. A terra vai abrir a boca e vai engolir vocês. Assim que Moisés acabou de falar, a terra se abriu e toda a família de Coré, Datã e Abirão foram tragados pela terra. Não bastasse isso daqui, uma rebeldia. Você chega no mesmo capítulo, no verso de número 41, o povo se levanta novamente, porque ele morre um pouco do povo, o resto do povo se levanta em rebeldia, em desobediência contra novamente. E Deus fala, eles entram na tenda da congregação, a nuvem baixa, começa a proteger eles, o povo querendo pegar eles, Deus fala assim, entra aqui que eu vou acabar com esse povo. Moisés, olha o coração servo de Deus, Arão assim, Arão, pega um incensário e começa a incender o povo. Eu vou ler esse versículo aqui, porque esse versículo é muito interessante. Olha aqui, o verso de número 40, capítulo de número 16. Disse Moisés a Arão, toma o teu incensário, põe nele fogo do altar e deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação, expiação por eles. De indignação saiu de diante do Senhor e já começou a praga. Por conta da rebeldia veio uma praga e começou a matar aqueles rebeldes, aqueles desobedientes. E Moisés fala para Arão, Arão, vai lá, pega o incensário. Pega o incensário, entra no meio da congregação. Irmãos, pensa comigo aqui. Quando eles usavam o incensário, Arão segurava o incensário dessa forma aqui. E ele vai no meio da praga. E a Bíblia fala, eu vou ler esse texto, ó. Fez Arão conforme ordenou Moisés e correu ao meio da congregação. A praga já havia começado entre o povo, mas Arão ofereceu incenso e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos
e a praga cessou. Ele pegou o incensário aqui, meu irmão, meu amigo, e ele se colocou entre os que já tinham sido atingidos pela praga e os que estavam vivos. Nesse posicionamento aqui, segurando o incensário, fez intercessão. E a hora que ele chegou e intercedeu aqui, a praga não passou dele para cá, para onde estavam os vivos. Qual que é esse posicionamento aqui? O que ele tá? Qual que era a tipologia de Arão ali? Agora, o que esse incensário significa? Lá em Apocalipse, no capítulo 5, fala que o incenso é a oração dos justos. E eu já quero pegar um gancho aqui. Irmão, essa praga não vai atingir a sua vida se a igreja se levantar em oração, em intercessão e colocar Deus à frente. Deus não vai permitir que essa praga chegue. Você consegue entender isso ou não? Está escrito aqui na Bíblia. Arão se colocou com incensário, ou seja, intercessão. A igreja precisa se levantar em oração. A igreja precisa oferecer esse incenso, cheiro suave ao Senhor. Se a igreja se levantar em oração, cessa a praga. Se a igreja se levantar em oração, cessa a praga. Infelizmente, a igreja não está entendendo o que está acontecendo. Que Deus possa abrir o nosso entendimento. Que Deus possa nos dar o discernimento daquilo que Ele quer fazer. Irmão, Deus nos ama. Sabia disso? Deus, Ele ama a sua vida. Ele já provou isso, já entregou o Filho dele para morrer na cruz. Agora, qual é a resposta que eu estou dando para esse amor sobrenatural, sem medida, que Deus já demonstrou? Nós estamos dando. Amém? A última meditação, no capítulo de número 6, que fala sobre a tomada de Jericó. Tremenda essa parte. Tremenda essa parte. E semana o evangelho será pregado em todo mundo. Não, você sabe. $1 bilhão e 400 milhões e 1 bilhão e 500 milhões. A Índia, que é o segundo país mais populoso do mundo, 1,3 bilhões. Usuários têm hoje ativos no Facebook? Bilhões ativos no Facebook hoje. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque essa vai pregar não sei na onde, não sei na onde, não sei na onde. A igreja. Deus abriu 6 bilhões. Eu estou falando. Nós temos mais 33% da população mundial. Facebook. YouTube, 1,9 bilhões de usuários. WhatsApp, 1,5 bilhões de usuários. Facebook Messenger, 1,3 bilhões. Instagram, 1 bilhão. Veja só. Deus nos deu a estratégia. Nós só precisamos usá-la para espalhar o evangelho, para pregar o evangelho. Mateus 24:14. O evangelho vai ser pregado em todo mundo. Olha só a janela, pega no seu espírito, entenda os sinais de Deus. Deus sabe o que está fazendo. Pedidos de oração ou pergunta? Algumas
não estão conseguindo entender isso que é mandamento. Perdão não é um sentimento, é um mandamento. Se você perdoar, Jesus vai te perdoar. Está lá em Mateus, no capítulo número 5, 6. Está lá em Mateus. Se perdoardes aos homens as vossas ofensas, eu perdoarei as vossas. É um mandamento. Com a maturidade, as pessoas vão entendendo melhor. E quando eu falo de maturidade, é uma maturidade espiritual. Tá? A maturidade espiritual vai trazendo esse entendimento de abraçar o perdão. Tanto de pedir perdão, como de liberar perdão. Tá? Tá ligado à maturidade? Tá ligado à maturidade, mas não 100%. Porque tem muitos maduros que ainda não entenderam isso daí. Entendeu, minha amiga Soninha? Outra pergunta, também podemos servir fora da igreja? Que coisa tremenda isso daqui. A gente falava com a Ana agora. Não podemos, devemos. Devemos. Irmãos, vou responder aqui para a irmã Silvia Mara. O lugar que você trabalha é campo missionário. Se nós pegarmos o médico, o engenheiro, o juiz, o promotor, o policial e tudo, trazer tudo para a igreja, quem vai evangelizar lá? O policial, os funcionários do fórum, os funcionários do hospital. Eu não gosto muito de usar trabalho secular. O médico, Deus deu essa habilidade, esse talento, esse dom para ele de salvar vidas lá. Agora, salvar vidas está ligado ao reino de Deus ou não? Envolvendo o quê? A sua vocação ministerial lá. Conhecendo o Senhor, entregando a sua vida ao Senhor. Nós não estamos falando de salvação, nós estamos falando de servir. Tá? Esse assunto aqui, ele abre uma janela aqui para uma outra live e a gente vai ficar aqui 1 hora falando sobre isso. De como nós tocarmos, aliás, é uma aula da nossa escola Ruá, né, doutor Guilherme? Como você tocar, como o evangelho tocar certo. Ele está lá arquitetando, pega o arquiteto, o engenheiro, ele está ali desenhando ali para construir uma casa. Essa casa é quem? Uma família. Ele está estabelecendo o reino de Deus ou não? A família está sendo guardada, a família está sendo protegida, a família está sendo protegida. O juiz está dando uma sentença para resolver um problema. Ninguém tem problema, ninguém vai passear lá, vai lá porque tem um problema. O juiz trazer um prestígio. Ele está trabalhando para o bem do ser humano ou não? Como você quiser. O policial que protege você na rua. Não é que nós podemos, nós devemos servir fora da igreja. Aonde eu estou, eu não sou 4 paredes. Eu sou a mão de Jesus aqui, o braço de Jesus, as pernas de Jesus aqui. Eu vou alcançar onde a cabeça não alcança aqui. A igreja é o alcance de Jesus aqui nessa terra. Jesus vai andar pelas minhas e pelas suas pernas. Jesus vai tocar pelas minhas e pelas suas mãos. Jesus vai abraçar pelos meus braços. Dá uma palavra de consolo pela boca. Nós somos a extensão da igreja aqui nessa terra. Eu sou a igreja. Onde eu estiver, está com o meu vídeo. Então, eu posso servir aonde eu sou onde eu estiver. Amém? Glória a Deus. Fazer uma propaganda aqui. Na verdade não é propaganda, né? Eu não estou ganhando nada para isso. É uma indicação. Quero indicar esse livro aqui para vocês, ó. O Impacto da Santidade, tá? Do Luciano Subirá. É um livro excelente. É meio que uma continuidade daquele livro Kryptonita do John Bevere. Esse livro aqui, ele é muito interessante. É um livro gostoso de ler. Ele tem aqui suas 320 páginas. Você aí, 340 páginas. Em 2 cafés você lê esse livro aqui. Em 2 sentadas
para tomar um cafezinho, você lê esse livro aqui. É brincadeira, tá? Alguns demoram mais para ler, outros gostam de ler mais, né? Mas você não vai passar de 2 semanas para ler esse livro aqui. Muito gostoso, a linguagem simples, tranquila, né? E chamativa. O impacto da santidade, do Luciano Subirá. Muito bom esse livro, essa é a indicação dessa semana. E nós vamos orar pelos pedidos de oração. Estamos aqui num time bom aqui hoje, 6 pessoas, 6 intercessores aqui natos. Nós vamos interceder por essas vidas aqui, ó. Osvaldo, Anésia são os meus sogros. Caetano e Isaura são os meus pais. Tia Zelita, a dona Elza e o Luiz Paulo, o Newton Felipe, Edilaine Queiroz e família, Marilda Alves, André Cardamone Júnior, a empresa do Fabrício de Jesus, Daine família, Carla, Wagner, Bianca, Cleuzeni, João Pedro, Carol, Otair, Beatriz, Aparecida Carolina e família, Lúcia e Fernanda, o Carlos, é o pai do nosso irmão Weber, Carlinho, o Weber é a dona Irene, Marina Pereira, glória a Deus. Nós vamos orar por essas vidas aqui, irmãos. Amém? Vamos orar para que Deus possa estar alcançando. Nós vamos eu vou unir a minha fé com a fé dos meus e com a sua fé que está aí. Amém? A palavra do Senhor diz assim, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Imagina se não... com a roupa branca, com a auréola. O justo é aquele que foi justificado por Cristo. Amém? Então, se você foi justificado por Cristo, você é justo. Então, nós vamos unir a nossa fé para que essas vidas sejam alcançadas pela graça do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante do Senhor cada uma dessas vidas aqui que nós falamos, Pai. Algumas eu não conheço, outras eu conheço, mas independente, eu sei que o Senhor pode, Deus, estender a sua mão forte e tocar em cada uma dessas vidas, Pai. No nome de Jesus, aqueles que precisam de cura, que o Senhor esteja trazendo a tua cura. Aqueles que precisam de um milagre, que o milagre do Senhor seja manifesto nessas vidas. Pai, por favor, nós clamamos ao Senhor. Deus, abençoa essas vidas. Deus, aqueles que precisam de uma porta aberta, de provisão, de sustento, de um emprego, por favor, Pai, tem compaixão, tem misericórdia. Deus, derrama da tua graça sobre as famílias. Traz paz, Deus, ó Pai, nas famílias. Traz, Deus, ó Pai, entendimento, traz relacionamento, traz cura no meio das famílias, Pai. No nome de Jesus, que caia por terra toda a obra das trevas, que caia por terra todo o enlace do diabo. No nome de Jesus, nós como igreja, nós nos levantamos, Deus, ó Pai, Deus, contra, Deus, ó Pai, toda manifestação das trevas contra essas vidas, Deus, e que o teu nome seja glorificado, Deus, ó Pai, na vida de cada um, na família de cada um, que a paz do Senhor invada cada coração, a paz que excede todo o entendimento, Deus, que o Senhor possa tocar com o teu poder sobrenatural nos corações, Pai, não apenas no físico, mas nos corações, trazendo cura, trazendo libertação, derrubando por terra toda a fortaleza maligna, e que essas pessoas possam sentir a paz do Senhor, que elas possam, Deus, ó Pai, se conectar com a identidade ministerial que o Senhor tem, se conectar, Deus, ó Pai, com o chamado que o Senhor tem. No nome de Jesus, Deus, nós abençoamos essas vidas para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe. Uma ótima semana. E segunda-feira estamos de volta. Obrigado. Um beijo para meus amigos que estão acompanhando. Tem vários amigos meus me acompanhando. Beijão. Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia.